Olá, você está no canal Juliette Reis, o canal que te ajuda a estudar. Eu sou a professora Juliette Reis e hoje estaremos falando um pouco sobre o Renascimento na Itália. Galerinha, pegue o material de vocês aí, módulo 2 de História, capítulo 4, páginas 304 até 307. E não esqueça, se ainda não está inscrito, inscreve no canal, ative o sininho e dá aquele like. Eu quero continuar te ajudando a estudar, tá bom? Vem comigo! Bom, turma, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre o Renascimento, hoje é o momento de falar um pouco sobre como se deu esse movimento na Itália. Inicialmente, ele não se deu da mesma forma em todos os lugares da Itália, né? Ele surgiu mais ali no norte da Itália e no centro. Por quê? Porque eram áreas mais urbanizadas de toda a Europa. E nessas regiões, a sociedade tinha atividades comerciais que enriqueciam empresas, instituições bancárias, manufaturas, ou seja, fábrica, estabelecimento industrial. E aí tinha as cidades de Gênova, Veneza, Florença, que eram cidades independentes, né? As famílias mais ricas dessas cidades viviam em constante disputa. E aí a gente está vendo que se trata de uma região de riquezas, né? De pessoas com dinheiro, vamos dizer assim, famílias mais abastadas. Por que isso era importante, né? Por quê? Porque os artistas renascentistas, eles precisavam de financiamento. E aí quem estava apto para estar fazendo esse financiamento seriam essas famílias, que a gente vai estar vendo um pouco mais detalhado à frente, tá bom? Bom, agora é hora de destacar um pouco como os artistas renascentistas italianos sobreviveram, né, nesse período e criavam sua arte. Gente, as famílias ricas das cidades apreciavam ostentar poder. E uma forma de estar ostentando poder nessa época, né, do Renascimento italiano, lá na Itália, era, gente, financiar os artistas, se tornar benfeitores desses artistas. Ou seja, esses benfeitores eram chamados de mecenas. E o mecenato, gente, era o patrocínio financeiro e material fornecido por essas famílias ricas, né? Esses membros das famílias ricas, para aqueles que desenvolvessem atividades artísticas, culturais e científicas. A gente sabe, né, que para um artista criar sua obra, ele vai precisar fazer investimentos em matéria-prima, e se ele só vive da criação de suas obras, ele precisa também ter algum lucro que lhe permita, né, sobreviver. Então, com isso, com essa ostentação das famílias mais ricas, patrocinando os artistas, com isso a Itália, gente, se tornou um ambiente pioneiro da renovação cultural. Por quê? Porque os artistas, a partir do momento que eles tinham, né, esse benefício, essa renda, eles poderiam investir, né? Eles poderiam e eles fizeram isso, investiram no seu talento. E com isso o Renascimento ficou consagrado também como um dos períodos mais revolucionários da história da humanidade. Eu acho muito bacana, né, investir nos artistas. Eu adoraria que em nossa sociedade tivesse essa prática também. Eu vejo tanta gente talentosa cantando nos barzinhos, que a gente sabe que não tem o reconhecimento que merecia, que merece. Seria muito bom se nos dias de hoje também, principalmente em nosso país, onde tem tanta gente talentosa no que diz respeito à arte, as famílias mais ricas, mais abastadas, tivessem essa consciência de patrocinar essas pessoas, né? A gente ia ganhar bastante, né, em questão cultural, e essas pessoas poderiam viver, que para muitos é um sonho viver da sua arte. Muito bom, né? Bom, quando a gente fala do Renascimento italiano, sem dúvida, é muito importante a gente destacar a questão da arquitetura e da escultura, né? Sem dúvida, alguns arquitetos se destacaram bastante, nomes como, por exemplo, Donato Bramante, Andrea Palladio, entre outros. Mas qual era o diferencial das obras desses artistas, né? Eles priorizavam, gente, valores da antiguidade clássica, né? Da cultura greco-romana, como a gente já viu anteriormente. E aí eles priorizavam muito a questão do equilíbrio e harmonia das formas, né? E aí entra a questão da escultura. Por quê? Porque a escultura foi muito importante no Renascimento por incorporar estudos da
anatomia, gente, que se desenvolveu na época, estudos voltados para estudar as partes, né, do corpo humano. E sem dúvida, quando a gente fala de escultura, um dos arquitetos que se destacou bastante, que a gente ouve falar com mais frequência, foi Miguel Ângelo. E aí tem no livro de vocês a escultura de Davi, né, que é uma escultura em mármore, feita por Miguel Ângelo no século XVI. Nessa escultura, vocês vão ver a perfeição, né, as formas, como o corpo humano é tão bem representado e por isso era tão importante para os estudos da anatomia, tá bom? Bom, outro fator muito importante quando a gente fala do Renascimento, que merece destaque também, é a questão da música, gente. Durante a Idade Média e parte do Renascimento, a música era dominada pela igreja, tá bom? Só que muitos compositores do Renascimento, sentindo o clima de renovação, né, que estimulava as artes, então desejou criar músicas não religiosas. E com isso eles experimentaram uma técnica que estava surgindo, gente, que era a polifonia, criada, né, na França e mesmo na Itália nesse período, né? A polifonia é uma técnica de composição que une de forma harmônica, tá? Duas ou mais vozes ou dois ou mais instrumentos, criando um efeito sonoro inovador. E com isso, na Itália surgiu então, gente, um estilo de música chamado madrigal. Esse estilo de música, né, era uma composição não religiosa para coral, com versos em linguagem popular, que até então era a igreja que dominava e a música não tinha essa linguagem mais popular, né, mais acessível, vamos dizer assim. Então foi algo muito bacana também essa transformação na música, tá? Bom, no decorrer do nosso estudo, a gente viu que os renascentistas se inspiraram muito na cultura clássica, né, na cultura greco-romana. E com isso, gente, os escritores renascentistas buscaram recuperar os gêneros literários da cultura clássica, como a poesia lírica e a epopeia, tá bom? Pessoal, sem dúvida, uma das coisas que eu acho mais incríveis do movimento renascentista é a questão da pintura, tá? Eles rompem completamente com as questões, né, a forma como eram as pinturas na Idade Média, que retratavam cenas e figuras planas em uma única dimensão. Os renascentistas eles vão transmitir mais movimento dos corpos, né, traços mais naturais e dando uma sensação de liberdade. E aí eu recomendo a vocês que façam uma pesquisa quando vocês estarem comparando, né, algumas pinturas da Idade Média com algumas pinturas do Renascimento. Outra coisa muito importante era a técnica da perspectiva, né, na pintura. É uma diferença muito marcante na pintura renascentista, da pintura medieval, né? Essa perspectiva, essa técnica se baseava, gente, em cálculos geométricos e matemáticos, né, criando o efeito em que os objetos de uma cena parecem estar em profundidades diferentes, como vemos na realidade. Então eu já tive a oportunidade de visitar algumas igrejas em Salvador, em que foi usado, né, essas técnicas de pintura do Renascimento, e é algo fantástico. Então assim, é um aviso que eu deixo para vocês, uma sugestão, né, que vocês façam uma pesquisa, comparem um pouco, é muito interessante, tá? Espero que tenham entendido. Não esquece, se ainda não se inscreveu no canal, dá aquele like, tá bom? E se inscreve lá, eu quero continuar te ajudando, tá? Ativa o sininho para receber notificações e cada vez mais eu vou poder contribuir com o seu aprendizado. Muito obrigado. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês, né, do homem vitruviano, que sem dúvida também é uma imagem muito importante, uma figura muito importante do Renascimento, né, que é do pintor Leonardo da Vinci. Nessa imagem a gente vê um pouco também dos traços da cultura clássica, né, que a imagem representa um homem nu, que ocupa uma posição central, com os braços e pernas abertos, né, de maneira proporcional. Então, a figura do Renascimento é muito importante que eu trouxe para vocês darem uma olhadinha, tá bom?